Graça e paz, irmãos. Vocês sentaram mais atrás. Hoje é uma impressão minha. É impressão, né? Vocês gostam. Eu não enxergo vocês aí atrás. Vocês já sabem disso, né? Então, quanto vocês conseguirem vir mais para frente, me ajuda bastante. Eu gosto de olhar olho no olho. Assim eu só olho, eu faço olho na sombra só. Aí não gosto. Tá bom? Irmãos, nós temos obediência. Nós já temos tratado deste tema há algumas semanas. Eu dei o título lá, o lugar da obediência na vida cristã. Inicialmente tratei com a ideia daquela obediência estrutural. Que é a obediência estrutural? É aquela obediência que acontece porque Deus é Deus. Deus criou o sol e mandou o sol iluminar, e o sol ilumina todas as coisas, e você cumpre a vontade de Deus porque Deus é Deus. Não tem nada que acontece que não esteja no controle de Deus, inclusive na sua vida. Então existe essa obediência estrutural que faz o mundo funcionar do jeito que Deus quer. E não tem jeito do mundo funcionar de uma maneira diferente. Tem que ser da maneira que Deus quer. Então tudo, num certo sentido, existe um conjunto chamado obediência estrutural, um conjunto maior chamado, olha que bolinha redonda, hein? Hein? Ó. Isso aqui é muito treino, viu? Essa obediência estrutural, ela pega todas as coisas, todos os seres existentes, exceto um. Qual? A obediência, a pergunta eu vou fazer de novo, tá? A obediência estrutural é a que faz funcionar todas as coisas do jeito de Deus. Então eu vou só resumir a história. Ela pega toda a existência de todas as coisas, todos os seres, exceto um. Qual? Deus. Deus, mas por que Deus não está debaixo dessa obediência estrutural? Deus não obedece ninguém? Ele obedece a Ele mesmo? Coisa complicada, pastor, esse negócio aí. Bom, eu quero que você entenda que essa obediência estrutural, nós falamos um pouco disso. Toda obediência é fruto, é resultado de uma ordem, de uma ordenação, um comando. Lembram disso? Não existe ninguém dando comando acima de Deus para Deus. Então Deus, Ele é obediente a si mesmo porque Deus é lei para si. Assim, Deus é santo. Deus pode mentir? Não. Por quê? Porque Ele está proibido pela lei dele de mentir? Não, Ele não mente porque Ele é santo. Porque Ele é lei para Ele mesmo. Então Ele não está dentro desse tipo de obediência. É uma outra coisa que acontece com Deus. Essa aqui é para a realidade criada, para toda a criação. E fora Deus, todas as outras coisas que existem foram criadas. Ok? Dentro deste conjunto estrutural existe um conjunto de obediência menor. Existe uma obediência menor. Um conjunto que está contido. Obediência estrutural. Eu acho que é isso aqui, ó. Contém obediência moral. E aí? Você contém? Ou está contido? Esse aí está contido? Matemáticos, me ajudem. Você lembra disso, Fátima? Pesquisa aí na internet. Contém e está contido. Para eu pôr o... Oi? Esse é contém, né? Então tá bom, é isso que eu quero. Dentro da obediência estrutural existe uma obediência moral. Essa tem a ver com as criaturas racionais.
O sol não está aqui, o sol está nesse aqui, ó. Quem que está aqui? O cachorro está aqui? Não, o cachorro está onde? Obediente. Cachorro obedece. Ah, mas o meu cachorrinho, ele é tão obediente. Sabe, eu falo para ele, senta. Ele senta. Eu falo para ele, vai para lá. Ele vai. Eu falo para ele, não late. Ele late. Se você der uma ordem para o seu cachorro que contraria a natureza estrutural dele, ele não consegue obedecer. Pega um pedaço de carne bem suculento, aquele cheirinho, põe perto do cachorro e fala assim, e põe um prato de macarrão. Fala, você está de dieta, vai comer macarrão. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Não, veja só, o cachorro, ele vai responder a um estímulo estrutural, a obediência dele, ela não é obediência racional, decorrente de uma reflexão, eu preciso comer macarrão, porque tem mais carboidrato, e o médico disse que eu tenho muita proteína, não posso comer proteína. Nada disso, cachorro não vai seguir dieta, porque você vai dar uma escolha para ele. A obediência do cachorro, o cachorro late, o cachorro cheira, chega a visita, ele late. Se ele é daqueles cachorros curiosos, quer saber quem que é, ele vai cheirar. Tem uns até que levantam perninha no pé da visita. E ele não quer nem saber. Ele quer marcar território. Não importa se é a perna da visita, né? A menina leva o namorado para casa a primeira vez, o primeiro a encontrar o namorado é o cachorro. E o cachorro, ele cheira o pé do namorado da menina, primeira visita da menina na casa, e ele levanta o pezinho e tenta, né? Porque logo, não é possível que o namorado vai deixar, né? Às vezes até o cachorro pensa em outras coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Veja só, esta obediência moral decorrente de uma capacidade de reflexão racional é principalmente para o homem. Existem outros seres racionais criados por Deus que estão neste conjunto aqui de obediência. Além do ser humano, quem? Quais seres? Os anjos. Eldo, quero ter um presbítero igual você na minha igreja, viu, Eldo? Isso. Os anjos são seres racionais, respondem às ordens de Deus, sabendo o que eles estão fazendo é bom e é para a glória de Deus. Por isso o pecado de Satanás também é grande, porque ele sabia o que devia fazer e não fez, ok? Este conjunto de obediência moral, que é o que nós estamos tratando desde a semana passada e que nós vamos retomar hoje, ok? Alguma pergunta? Tem certeza que é obediência estrutural contém obediência moral? Esse é o símbolo mesmo? Tinha quase certeza que era. Irmãos, eu falei a semana passada que obediência, é um produto da vontade humana. O que precisamos trabalhar no ser humano é a vontade. A vontade precisa ser moldada para poder obedecer. Nós vimos, abra aí a sua Bíblia, em Ezequiel 36. Nós trabalhamos a ideia de que a vontade, principalmente essa ideia central da semana passada, é de que a vontade, ela tem sede no coração do homem. Aí eu representei o coração assim, lembra? A vontade, fiz um esquema do coração, a vontade
ela é um elemento que está no profundo do coração do homem. A vontade é um elemento interno. Ela é fruto de coisas que estão dentro de nós. Produto de nossa racionalidade, produto de nossa vida emocional. Gente, quem aqui tem vontade de comer grilo, gafanhoto? Alguém está com vontade? Alguém sentiu água na boca porque eu falei gafanhoto? Pode ser que tenha alguém. Talvez João Batista, se estivesse aqui, eu falei assim, alguém está com vontade de comer gafanhoto? Eu falei assim, não, eu já estou cheio. João Batista, né? Já estou cheio. Veja, por que não? Porque não é parte da nossa vivência, não é parte de coisas que foram estruturadas em nós, na nossa cultura, sentir esse prazer, esse desejo. Veja, a vontade, ela é impelida por forças que estão dentro de nós. Ezequiel capítulo de número 36. Vamos lá, Daniel, leva o microfone, faz favor. Você vai fazer este favor para mim. Vai levar lá atrás esse microfone e já vai começar a leitura. Ezequiel 36, aí vai passando o microfone de meu irmão. Você já conhece o verso de número 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Coloco um coração novo, um espírito novo em vocês. Tiram de vocês um coração de pedra e te dou um coração de carne. Próximo, mais um. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Muito bem. Vejam só, a obediência, segundo esse texto, ela é um resultado de algo que aconteceu no coração. O coração do povo de Deus estava rebelde, não queria obedecer à lei de Deus. E Deus diz o seguinte: eu vou tirar de vocês um coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou trabalhar este coração de carne com o meu espírito, e vocês andarão na minha lei. A obediência, gente, é um resultado da vontade. E a vontade é resultado de forças que trabalham dentro de nós. Esta noite, eu acho que o nosso estudo hoje vai terminar até mais cedo. Não sei, depende de vocês. Eu até nem gosto que termine muito cedo, porque parece que faltou alguma coisa. Depende do interesse de vocês em querer saber isso. Assim, como que eu trabalho a minha vontade? Vem cá, porque se depender da minha vontade, pelo que eu estou vendo aqui, pode ser que nada aconteça. Eu preciso trabalhar a minha vontade. Eu já sei que tem a ver com o Espírito Santo, mas não tem nada a ver comigo? Não tem nada que eu possa fazer para que esta vontade seja moldada? Eu já sei que eu preciso ser trabalhado internamente, mas sabendo isso, será que eu não posso trabalhar a meu favor, para que a minha vontade me mova ao resultado da obediência? Vocês acham? Dá para fazer alguma coisa ou isso está só na mão de Deus? Não tem nada que possamos fazer? Vai lá, gente. Senão eu vou terminar antes das 9 desse jeito. Hã?
Eu acho que você está certo. Quando você diz alimentar o espírito, eu acredito que talvez a gente possa dizer, até usando a nossa linguagem aqui, o que você está chamando de espírito? Eu acredito que é o que a gente deve chamar de coração. É uma coisa difícil. Como é que eu alimento a minha alma? Como é que eu alimento? Eu alimento a alma com a palavra. Mas alma como? Na prática. Fala, Elton. A palavra de Deus fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. A gente coopera com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalha no nosso coração e nós também fazemos parte desse processo. Vamos lá para Oséias 6. Esse texto você está citando, Oséias 6. Olha lá, o seu Adalto está lembrando uma coisa importante. A Bíblia diz que a gente pode até entristecer o Espírito. Agora o Espírito Santo. Só que o Tiago está falando de alimentar, não o Espírito Santo, gente. Alimentar o nosso Espírito. Lembra que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo de número 8? Capítulo de número 4, verso 8? Finalmente, irmãos, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho que é disso que a gente está tratando, né, Tiago? Vai lá, alguém lê aí para mim, Oséias 6, verso de número 3 e 4. 3 e 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Escuta só, bom, esse texto exatamente está dizendo que este povo tinha um estímulo, mas esse estímulo era muito passageiro. Que embora eles tenham aquela palavra bonita de dizer que queriam prosseguir nesse conhecimento, eles não conseguiam manter a vontade constante. Pode ver que o próprio Senhor diz, o seu amor é como a neblina que cedo passa. Nós precisamos trabalhar a vontade do coração. A vontade é a sede da ação. Você age na direção que a sua vontade comanda. E a ação é elemento básico da obediência. Obediência não é absolutamente só a ação, mas eu sei que você obedece quando você faz o que tem que fazer. A ação, o que eu faço, é o meu cartaz de obediência, ou não, ou da desobediência. Ok? Como moldar o coração para ser um coração obediente? Vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo de número 29, verso de número 13. Isaías 29, 13. Quem achar pode ler. Quem tiver com o microfone, leia para a gente. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Olha só, você nota que esse texto tem uma ligação direta entre obediência e coração. Este povo veja que o texto estabelece uma conexão. Esse povo está fazendo o que era preciso fazer, mas estava fazendo de uma forma errada, porque o coração deles
não estava ligado a Deus, estava longe de Deus. Havia uma ação, essa ação parecia obediência, mas não era obediência. Mas eles não estavam fazendo, louvando a Deus com seus lábios? Isso não é uma obediência correta? Não? Louvar a Deus não é uma obediência correta? Gente, é ou não é? Louvar a Deus é bom? Por que Deus está dizendo aqui que não é bom? Ok. Ok, então vou fazer uma pergunta mais... Será que é mais complicado? Jonas obedeceu quando foi pregar em Nínive? Mas ele não pregou em Nínive? Ele estava obedecendo ou não? Mas ele estava meio contrariado, mas foi. O de Jonas não é obediência, então? A pregação de Jonas? Olha que parece a mesma coisa, não parece? Esse povo está fazendo a coisa certa, tal. Vamos lá, está tendo a ação externa correta, mas aqui está dizendo que isso não é bom, porque alguma coisa no coração deles estava errado. Jonas também fez a coisa certa, mas Jonas também não queria. Ou Jonas não obedeceu, ou a gente precisa entender a diferença entre uma coisa e outra, porque parece ser a mesma situação, ou não? Entenderam, irmãos? Você que nos acompanha pela internet, esqueci de falar boa noite para vocês, que agora nós estamos vistos também ao vivo pela internet, via Facebook ou live stream. Pode mandar sua pergunta pelo chat. Por favor, ocupe o seu tempo na internet para nos ajudar, fazendo perguntas ou fazendo suas colocações. Não desvie desse caminho. Fala, meu irmão. O microfone lá para o nosso bispo, Anderson Bispo. Então, Jonas, eu acho que ele tem dois momentos ali. Primeiro ele desobedece. Sim, depois o momento que ele foge, desobedeceu. Aí depois ele tem um chacoalhão. Aí ele obedece. Só que quando ele está pregando em obediência, ele também não está muito lá querendo a salvação dos ninivitas. Ele está indo lá porque Deus mandou não, né? Deus fez o quê? Impôs, vai, que eu que mando. Né? Embora agora ele está num momento diferente, você tem toda a razão, e eu concordo com você, agora ele está obedecendo. Mas vem cá, mas o coração dele não estava assim tão feliz. Vamos voltar para Isaías 29, deixou aberto aí? O que é que estava movendo a vontade do povo em Isaías 29? O que é que fazia o povo louvar a Deus com louvores de lábios, mas não de coração? O que estava empurrando essa vontade? Lê o texto aí, gente. Vamos exercitar. Olha lá. Queriam se aproximar de Deus. Eles estavam louvando, achando, só que eles não estavam louvando como deveriam louvar. Tá, mas estavam louvando. Eles estavam louvando. O que é que estava impelindo a vontade deles? O que é que estava comandando a vontade deles? Só com os lábios. Mas o que fazia eles com os lábios? Qual era o elemento que estava impulsionando? Tem a palavra aí, essa aqui, era o temor. Era um temor de algo, mas não era de Deus. Porque o seu temor para comigo consiste em quê? Mandamento de homens que maquinalmente aprenderam. O que movia eles a esse tipo de obediência era uma obediência a mandamentos de homens. Vocês lembram que eu falei que obediência é resultado de ordem?
eles entendiam que era necessário fazer o culto, mas eles faziam aquele culto como resultado de um temor, mas não um temor a Deus, um temor a quem? Sei lá, a estrutura da sua fé, da sua religião. O sacerdote mandou, disse que a gente tem que, e se a gente não faz isso, as pessoas não aprovam. Veja, eles não tinham um temor a Deus comandando o seu coração. O que eles tinham era um temor ligado ao que o medo que eles tinham de homens. Está claro isso aí para vocês? Fala, vamos lá. Wagner. Passa aqui o microfone para o Wagner. Demora um pouquinho mais, mas fica melhor, fica mais completo. Pastor, é possível saber, não bem saber, mas é possível eu estar enganado, eu achando que eu estou temendo a Deus, mas na verdade eu estou temendo mandamentos de homens. É possível? É lógico que é possível, tanto é que o texto está dizendo que é possível. É possível para eles como é possível para nós. Agora vamos para o caso de Jonas. Talvez isso esclareça. Jonas estava amando pregar para Nínive, mas Jonas estava lá por causa de quê? Oi? Obediência a Deus. O que é que estava impelindo? Um temor a Deus. Veja, Jonas estava ali porque ficou claro para Jonas que era Deus que queria aquilo. Olha que nós temos dois corações com dificuldade: o povo e Jonas. O povo estava fazendo algo aparentemente para Deus, mas no fundo, ele estava fazendo isso por causa de uma mentalidade baseada num temor de homens. Jonas estava com um coração meio, como é que eu falo? Fechado para Nínive, mas estava obedecendo a Deus, por causa do temor que ele tinha. Tanto é que lá no fundo do peixe, no fundo do mar, no ventre do peixe, ele faz uma oração. E ele vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Ele agora entende que aquele acontecimento é resultado do querer de Deus, e Deus manda ele para lá. Tanto é que ele fala: eu só preguei porque o Senhor mandou, porque eu não queria pregar, porque eu sei que o Senhor vai salvar essa gente. Veja que o temor dele não é de mandamentos de homens. O temor dele tem a ver com o que ele sabe sobre Deus. Vai lá, Helder. Microfone lá na mão do presbítero Helder. Eu sei que eu sou confuso, mas eu tento ser mais claro. Se vocês me ajudarem, quem sabe alguém traduz tudo que eu estou dizendo para algo mais simples. Eu ainda estou meio em dúvida assim, com esse temor, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas louvando a Deus assim. Eu não sei se é temor de homens, mas eles não são sinceros com Deus. Eles estão se não ali são porque sinceros eles com Deus, tem alguma coisa errada. Então, mas eles gostam de louvar. Eles adoram louvar e tudo, eles querem louvar a Deus, mas o coração dele está longe de Deus, às vezes, né? Porque eles louvam no domingo aqui, mas na segunda-feira, eles, na vida deles, não tem nada a ver com Deus. É que aí a palavra temor não se encaixa agora. É isso que eu... Então vamos pensar em alguém que faz essa mesma coisa, mas ele faz isso movido por um espírito de auto-vanglória, ou de auto-vanglória, de autoglorificação, ou por vanglória. Ele gosta de ser apreciado pelos outros. Então ele tem um sentimento de prazer. Isso aqui vai ficar legal daqui a pouco, tá? Vou adiantar um pouquinho, mas vou voltar lá no temor. Ele tem um sentimento de prazer, mas não o prazer de agradar a Deus, o prazer de agradar a si mesmo. O que é que está movendo essa vontade? Não é a vontade de agradar a Deus, mas a vontade de agradar a si mesmo. É um outro erro, mas é um erro parecido. O resultado não é obediência a Deus, é obediência a outro comando, entre aspas, a outro Deus. No caso, o ego,
que no final tudo é o ego. Tá? Então eu vou dizer para os irmãos que para mim existem algumas maneiras de se mover à vontade ou moldar a vontade. E uma das maneiras é o senso de temor ou o senso de submissão. O senso de temor, a capacidade de... Lembra que a semana passada eu falei, o coração pesa valores? O coração sabe admitir valores. Lembra do soldado? Ele estava fazendo as flexões porque ele amava fazer flexões? Não, porque o general mandou. Se o general mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele tem um senso de submissão e de temor à autoridade. Ele não está ali fazendo porque ele ama fazer aquilo, ele está ali porque existe uma avaliação de que isso é necessário, porque a autoridade mandou. O senso de temor pode moldar a nossa vontade. Gente, vontade não é só aquilo que eu faço cheio de alegria. Vontade é aquilo que eu faço. É que a gente usa aqui no coloquial a palavra vontade como prazer, né? Eu não estou com vontade de comer gafanhoto. Eu não quero, não estou sentindo alegria nesse prato. Mas vontade é o que é tecnicamente a volição, é o que me inclina a agir. Às vezes eu sou inclinado a agir por senso de temor. Abra lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versos 9 a 10. Algumas vezes Deus chega para o seu povo e fala mais ou menos nesses termos, são os termos desse texto. Fala assim, ó, obedeça, porque se você não obedecer, eu venho para cima. Linguagem de hoje, Tim, eu vou para cima. Obedeça, senão eu vou para cima, velho. Abra lá e lê para mim, na linguagem melhor aí da Bíblia. 29, 9 e 10. Segundo de Crônicas. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres... Opa, eu dei alguma... Será que eu estou dando errado? Segundo de Crônicas 29, 9 e 10? É. É isso mesmo? Sim. Então está errado. Peraí. Oi? Ué, mas então eu escrevi errado. O 10 fala, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Não é esse, não. Deixa eu ver se é o primeiro. Primeiro Crônicas. Deixa eu ver se é. Não pode ser. Uau. 1 Crônicas 29, 9 fala, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles Não é isso não. Não é isso? Não, peraí. Eu ando ruim de passagem. 2 Crônicas 29, qual que eu falei para ler? Mamma mia, peraí que eu vou achar isso aqui. Peraí, esse aqui é só para a gente pegar esse. Temos que fazer aqui, ó, estou pesquisando aqui, rapidinho.
Rapidinho vou achar isso aí. Vai ficar fácil. Como é bom ter internet assim aqui, né? 19, 9 e 10. Olha só. 19, 9 e 10. Segunda Crônicas? Segundo Crônicas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros, sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. Veja que aí não tem nenhuma referência a amar a Deus de todo o coração, no sentido de dar uma resposta, de fazer o que é certo, porque você está feliz da vida fazendo o que é certo. Aqui Deus estabelece o padrão da obediência como andar no temor, porque senão Deus vai tratar vocês como culpados. Não é à toa que a Bíblia diz que a gente deve obedecer a Deus, porque Ele é fogo consumidor. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10. Quem abriu em Hebreus 10, me desculpe, mas não é Hebreus 10. É Hebreus 12. Verso de número 28 e 29. Estou mal, né? Mas eu estou me recuperando. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então assim, o que a Bíblia está falando? Que uma das coisas que deve mover a nossa vontade para ter uma ação ligada à obediência a Deus, é que a vontade do nosso coração tem que ser movida por um senso de temor. A gente tem que saber que Deus é Deus e que Ele não gosta de filho desobediente, que Ele não admite o pecado. Nós não podemos fazer algo contra esse senso de temor. Quando é que uma pessoa começa a fazer algo que Deus não se agrada? Quando começa a se enfraquecer no coração dele o senso de temor. Aí ele começa a achar que Deus não é Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Deus falou coisas duras contra Israel. Israel falou assim: Deus não vai fazer isso. Israel achou que Deus não ia mandar eles para o exílio. Lembra os profetas? Os falsos profetas lá do texto de Jeremias? Os falsos profetas do tempo de Jeremias falaram assim: Deus não vai fazer nada disso que Jeremias está falando. Jeremias está doido. E Jeremias fala: gente, é melhor a gente voltar para o Senhor, senão a gente vai para o exílio. Deus vai mandar a gente para o exílio. E os outros falam assim: que nada, haverá paz. Por quê? Porque Deus é só love. Fazer assim: Deus é amor, gente. Se fosse no meu tempo e no tempo... Não, no meu tempo não. No tempo do Eldo, dizia assim: paz e amor. Deus é paz e amor. Não, o senso de temor, quando ele se enfraquece dentro do nosso coração, a gente perde uma mola importante, uma mola propulsora importante para a nossa vontade. Eu sei que você não gosta de pensar na ideia de obediência como resultado de temor, porque nós temos uma cultura sentimentalista. Uma cultura que diz assim: não, eu não quero ir no culto porque eu não estou com vontade. Mas o que o Senhor ordenou no Salmo de número 29? Tributai ao Senhor. Pagar adoração. Assim, nós temos que ter essa percepção também.
Por isso que é tão comum você ver assim, temer a Deus. A palavra temor em grego, diz assim, em santo temor, em Hebreus lá, reverência e santo temor. Alguém sabe qual é a palavra grega para temor? Alguém sabe? Hã? Reverendo Marcos Kleber, não vale pesquisar. É esta palavra aqui, ó. Medo. Bom, irmãos, lógico que esse não é o único modo de moldar a nossa vontade. Mas este senso de temor, ele gera em nós um valor da submissão. Esse temor não é temor de quem é um temor do assustado, mas é o temor da autoridade, é o senso de submissão, é o senso que leva você a saber que Deus é Deus, e você está aqui na terra, você é criatura de Deus, Ele é o Pai, você é o Filho, Ele é o Senhor, você é o servo. Ele não é o temor de quem se assusta, se apavora, mas é de quem se submete. É este que é o senso. O soldado, ele se submete à autoridade do general. Ele sabe que o general está ordenando algo porque o general tem autoridade para ordenar. E ele obedece. Mas essa não é a única forma da nossa vontade ser moldada. Há uma outra maneira da nossa vontade ser moldada, porque a gente não obedece a Deus só pelo temor. Acho que se o nosso relacionamento com Deus fosse exclusivamente pelo temor, nós teríamos uma dificuldade muito grande com a vida, porque a vida seria muito difícil, talvez. Existe algo que possa contrabalancear na sua vontade. É o senso de alegria ou senso de prazer. Salmo 110, versos 1 e 2. Eu pedi para fazer um teste essa semana, alguém fez? Lembra um teste que eu sugeri? Se tivesse alguma coisa, que você tivesse dificuldade para obedecer, mas você, sabendo que Deus quer daquele jeito, você iria perceber e falar, não, eu vou obedecer. Alguém passou por isso aí? Alguma experiência desse tipo? Experiência consciente, tá? Não? Tá bom. Quem é que vai ler para nós? Salmo 110, 1 e 2. Salmo 110 não, gente. Salmo 100. Eu já vi que estava errado, né? Salmo 100. Está difícil, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Veja, o salmista, ele está conclamando o povo a servir a Deus. E o fator o fator motivador, o fator que vai agir nessa obra de servir, nessa ação, qual é o fator que ele propõe? Fazer com alegria. Servir ao Senhor com alegria, é a ideia de que
que deve fazer você se mover na direção do serviço do Senhor? O prazer. O prazer de servir ao Senhor. Sentir alegria, descanso, regozijo na alma, de que está fazendo a coisa certa. Gente, não tem coisa mais gostosa de desfrutar do que fazer a coisa certa. Especialmente quando você não queria, você faz. Você fala, meu Deus. Hoje eu tive uma experiência assim. Não exatamente assim. Hoje estava fazendo a minha caminhada. Estava passando num lugar assim, numa rua. Alameda Northman. Acho que é isso que fala. Northman. E um carro estava entrando na garagem. E na frente da garagem dele tinha um mendigo deitado. O homem do carro buzinou. E o mendigo abriu os olhos assim. Dormiu de novo. O cara buzinou. Aí o cara desceu. E até foi educado. Falou assim, olha, eu preciso entrar. Aí foi a minha experiência interessante. Eu passei, aquele homem parecia estava levantando, mas com dificuldade eu estendi a mão para levantá-lo. É muito pequeno. Mas foi um prazer enorme. Depois para mim, eu falei assim, caramba. Não caiu meu braço. Ajudei um homem de rua a levantar-se. É tão gostoso fazer o que é certo e sentir prazer na obediência, dá um desfrute ao coração. É bem diferente de Jonas, não é? É bom fazer o que dá prazer. O senso de prazer, ou senso, eu vou pôr aqui senso de alegria, porque a palavra prazer eu quero deixar para o final. O senso de alegria em fazer o que agrada a Deus. Eu pus uma frase assim, eu vou ler só para ficar do jeito que eu acho que deve ficar. O desfrutar do prazer de dar prazer a Deus. Sabe, é desfrutar da alegria de dar alegria a Deus. De fazer o que agrada a Deus. Neemias, depois que construiu o muro, gente, Neemias construiu o muro em meio a lutas, não foi fácil. Depois que construiu o muro, que leram o texto bíblico, Neemias fala para o povo, vamos comemorar, não dá para a gente ter tristeza com nada, porque nós fizemos a coisa que agradava a Deus. Desfrutar do prazer de dar prazer a Deus. Sentir o sabor da alegria de Deus naquilo que nós fizemos. Tem um texto de Sofonias, eu gosto muito de Sofonias 3,17, que diz assim, Senhor Deus está no meio de ti. Lê lá, vai. Agora eu estou mal. 3,17 de Sofonias. Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Dizer assim que há um momento em que Deus está no meio do seu povo e Deus está feliz. Eu nem consigo imaginar como é que é isso assim, para falar a verdade, porque eu falei, Deus, como é que o Senhor pode estar feliz no meio da gente? Mas sabe esse culto que a gente entrega para o Senhor, quando a gente entrega Ele de verdade, com sinceridade, com amor no coração, com entusiasmo, com alegria, com um senso de temor, mas ao mesma ideia, o senso de prazer, porque Deus gosta daquilo. Deus está no meio do seu povo, se deleitando no seu povo. Quem achou aí pode ler.
3,17. Se não tiver errado, né? Esse foi de memória. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meu Deus, Deus se regozijando em mim com júbilo. Para mim isso é surreal. Mas é isso que a Bíblia diz. E eu não sei, mas deve ser uma coisa muito boa você perceber isto de alguma maneira. Vamos ver o texto de Neemias. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 10, se não estiver errado. Se estiver errado, eu corrijo depois. Agora eu estou duvidando, estou Descartes agora no meu texto. Duvido de tudo, menos do texto bíblico. Neemias 8:10. Vai conseguir passar das 9? Sei não, hein? Pode ler. Disse-lhes mais: Ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu Deus, quando ele termina de construir aquele muro, que eles se reúnem todos na praça, eles todos cansados pelas lutas que tiveram, e ainda tem inimigos ao redor, ainda tem que construir eles ainda tem que construir o templo, tem muita coisa para fazer ainda. E que Neemias fala: não vamos reclamar. Gente, acabou a dieta, pode comer carne gorda. Tocinho não, né? São judeus. Mas se fosse brasileiro, pode comer sarapatel, pode comer tudo isso aí que vocês gostam e dizem que não comem porque o médico falou para não comer. Por quê? Porque hoje é dia de alegria. Por quê? Porque nós alegramos o Senhor. Nós fizemos a obra do Senhor. Nós estamos reunidos ouvindo a palavra do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando a gente sabe que está alegrando a Deus, isso tem que ser para nosso entusiasmo. A vontade aqui está sendo movida pelo senso de alegria, o senso de prazer. A ideia de dar prazer a Deus não é aquele prazer egoísta, viu, Helder? Daquele que está lá cantando para se aparecer, ou pregando para se aparecer, ou que está servindo a igreja com cargo para se aparecer, ou que está dando dízimo para se aparecer. Lembra do caso lá dos dizimistas que Jesus fala da viúva pobre e dos outros? Ou dos fariseus que oravam nas praças para serem vistos dos homens. Aqui é algo no coração que está ligado a Deus, assim como aqui era uma submissão ligada a Deus e não a mandamento de homens. Então, assim, isso molda a nossa vontade. Por isso que é bom amadurecer na fé, para a gente saber o que Deus quer, o que agrada a Deus. Mas eu tenho mais um elemento que eu gostaria de trabalhar ainda essa noite. Eu acho que este terceiro elemento esse é o que mais diretamente nos ajuda a trabalhar os outros dois, que é um senso da verdade. Eu vou tentar explicar isso. O senso da verdade. Eu disse que obediência, ela é um resultado da ordem, não é isso? Então vem uma ordem, um ordenamento lógico de Deus, não humana, mas um ordenamento. Ordem não só no sentido de que Deus manda eu fazer uma coisa, mas ordem no sentido de que existe uma estrutura para funcionar e ela precisa ser, eu preciso trabalhar na direção certa dela. Lembra das engrenagens? Trabalhar dentro daquela ordem.
tenho que admitir que o que vem de Deus, a ordenança ou a ordenação de Deus para como as coisas devem funcionar, é o jeito certo. Então eu tenho um senso de que aquilo é correto porque aquilo vem de Deus. E quando eu sei que o certo é A e não B, eu faço A porque eu sei que A é a verdade. Será que eu vou conseguir exemplificar isso? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 17. Depois eu vou ilustrar com algo melhor ainda. Eu acho que uma maneira de perceber isso que tem a ver com Abraão. Com a ideia de Abraão seguir na direção que Deus mandou. Não porque Abraão sabia, mas porque Abraão sabia que aquela promessa era a verdade. Vai lá, Paulo dizendo em 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. A que fostes entregues. Veja só, eles vieram obedecer de coração. Então a vontade está aqui, a obediência está aqui. O que é que moveu essa vontade? Eles antes eram ímpios, eram escravos do pecado, faziam a vontade do pecado, lembram disso? Mas agora o coração deles está sendo movido por algo que os leva à obediência de Deus. O que é que está movendo o coração dessas pessoas agora? Mas aí não vale o senso da verdade. Estou falando aí no texto. Vamos lá, gente. Eles estão obedecendo por quê? Eles agora tomaram conhecimento do quê? De uma doutrina. Em grego é didaquê. De um ensino. Eles agora conhecem a verdade. Agora eles sabem que o certo é fazer do jeito tal. Não como eles faziam antes. Eles faziam antes, eles achavam que era certo. Mas agora eles estão obedecendo a Deus porque eles tiveram um conhecimento da verdade. E essa nova verdade estava movendo o coração deles para fazerem coisas que eles não faziam antes. Quer ver um exemplo? Eu podia pegar o exemplo de Neemias. Neemias mandou o povo ler a Bíblia. O povo leu a Bíblia. Aí lá na Bíblia, lá na lei, né, no Pentateuco. Lá no Pentateuco estava dizendo assim, não pode casar com mulheres estrangeiras. Aí eles olharam para o lado, o que é que eles viram? Mulheres estrangeiras. Que foi que eles fizeram? Tomou elas? Eles despediram. Gente, o que foi que aconteceu? O que moveu o coração dessa... Bom, querem ver isso? Vamos lá em Neemias. Neemias e Esdras viveram essa experiência incrível. Deixa eu ver se está registrado em Esdras ou Neemias isso. Neemias capítulo de número 13. Vamos ver se é isso. Os estrangeiros separados de Israel. Verso 1. Naquele dia se leu para todo o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas, os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Depois vocês continuam lendo aí, tá? Verso 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Mais para frente lá. Verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seus respectivos. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles. Gente, que pastor bravo esse Neemias, né?
Espanquei. Gente, eu vou marcar esse texto na minha Bíblia. Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Gente, eu preciso pôr isso em algum lugar. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou muito Salomão, Verso 30: limpei-os, pois, de toda a estrangeirice. Irmãos, o que foi que moveu para essa ação? Senso da verdade. Não estou dizendo que eles fizeram isso assim. Fizeram isso. Ai, finalmente estamos livres. Eles tinham famílias. A gente lê assim, faz brincadeira, parece que foi feito assim. Eles tinham família. Tinham certa afeição. Mas o senso da verdade. Certamente, bastante do senso de temor. E certamente o senso de alegria. Mas foi ouvindo a verdade que eles decidiram: não dá para fazer o que a lei de Deus condena. O apóstolo Paulo então está dizendo que o que moveu foi a forma de doutrina. Para finalizar, como exemplo, Abraão. Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 11. Hebreus 11, de 8 a 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O elemento da promessa é o elemento que está movendo a promessa que foi feita. É o elemento que está movendo Abraão na direção agora de andar para um lugar onde ele não sabia, e de Sara de ser obediente em função da promessa. Mas o que faz essa promessa tão poderosa era a consideração de quem é Deus, o Deus da promessa. Abraão não estava conquistado pela promessa: você vai herdar uma terra, era tudo que eu precisava. Abraão está conquistado por um senso de que o Deus que está falando é verdadeiro e fiel, a ponto de eu não ter outra opção senão obedecê-lo. Não é a maravilha que é a terra de Canaã que encanta Abraão, até porque ele nem sabia para onde estava indo. O que encantava Abraão é que aquele Deus que o chamava, ou que chamara, era fiel. Ele é o construtor ele é o idealizador dessa cidade. Irmãos, o senso do Deus verdadeiro, da verdade de Deus, tem que moldar a nossa vontade. Tem que ser um elemento decisivo para definir nossas ações. Agora eu queria tentar olhar esses três elementos
de uma forma só. Porque eu acredito que talvez a melhor maneira de ter a nossa vontade moldada é que a gente trabalhe com isso tudo aqui como um conjunto. Então a minha pergunta é, eu posso fazer algo? Eu, particularmente, posso. Eu disse que este aqui é um elemento que tem a ver com os outros dois. Porque este é um elemento que marca a minha ideia de quem é Deus. O elemento da verdade é um elemento que trabalha com as qualidades racionais, capacidade nossa de discernir a verdade. E essa capacidade nossa de discernir a verdade faz a gente ver a verdade sobre quem é Deus e aumenta o nosso senso de temor. E essa capacidade nossa de discernir a verdade sobre Deus e sobre a realidade e sobre as coisas, o que realmente é o melhor da vida, aumenta o nosso senso de alegria. Por isso que eu disse assim, é bom amadurecer, mas o que é amadurecer? Amadurecer é crescer no conhecimento da verdade. Porque não pode ser um amadurecimento meramente cognitivo, emocional, porque os ímpios também amadurecem. Leia livros de homens ímpios e fala assim, nossa, que gente madura. Tem um autor, ele não é crente até onde eu saiba, morreu esse ano, Zygmunt Bauman. Eu gosto de ler coisas dele. Quem nunca viu nada, ele é aquele filósofo que escrevia sobre tempos líquidos, falando sobre a verdade, o conceito de verdade hoje. Não é só que a verdade é relativa, ela é líquida, ela se adapta, né? Morreu esse ano. Zygmunt Bauman. Mas assim, muita maturidade. Mas a maturidade de quem conhece a Deus é diferente. Traz para nós um senso de prazer, mesmo em meio a um mundo tão caótico, que era o mundo que o Zygmunt Bauman estava explicando para todo mundo. O mundo está caótico porque nós precisamos de um conceito de verdade e nós estamos liquefazendo esse conceito. Não existe mais verdade, então não existe mais moral, então não existe mais nada. E o Bauman trabalha com esse questionamento. E a Bíblia nos ensina que, apesar de todas as coisas, nós ainda podemos sentir prazer na vida, porque podemos amar a Deus e gozar, desfrutar dele para sempre. Quando eu olho esse conjunto como um todo, eu não sei se eu estou exagerando. Se estiver, você me perdoe, mas eu acho que quando a gente junta essas coisas, a gente tem uma verdadeira base para o amor a Deus, que é, no final das contas, a maior demonstração de obediência, é que tudo que eu faço porque amo a Deus. A Bíblia diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:13. Veja como o amor é um elemento fundamental, porque esse texto está dentro daquela, é o fundamental da obediência, esse texto está dentro daquele guarda-chuva maior, né, que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Mais para frente, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer assim, não somos das trevas, somos da luz, temos que andar como filhos da luz. E tudo isso é um jeito de falar sobre obediência.
Então, irmãos, como é que a gente trabalha? A minha pergunta inicial, eu faço alguma coisa? Eu acho que esse é um processo. Lembra o coração? Que eu fiz assim, ó. Eu acho que primeiro a gente se alimenta da verdade. Se alimenta. A gente trabalha com a verdade. A gente faz essa verdade. A gente precisa aprender a ter prazer naquilo que a verdade diz que nós devemos ter prazer. Então eu também trabalho elementos do prazer, aprender a ter prazer nas coisas que dão prazer a Deus. E eu fortaleço o meu senso de temor. Ou seja, eu não posso fazer algo, eu tenho que ter um movimento da mente na direção do temor de Deus. Era o que Deus queria que aquele povo fizesse quando ele diz: olha, não faço nada errado, senão eu vou para cima. Deus queria que eles avaliassem, lembrassem de quem é Deus e recuassem nas suas ações, tendo ações corretas. A obediência, ela está ligada à nossa ação, ou seja, a ação, ela é elemento assim mais claro que vai revelar a quem você obedece. A ação está ligada à vontade. A vontade tem que ser trabalhada. Eu estou levantando aqui 3 elementos, 3 sensos, 3 coisas que estão no profundo do nosso coração, que nós podemos trabalhar. A questão é, lembra que Deus disse que colocarei o meu espírito dentro de vós? Como é que o Espírito faz esse trabalho a ponto da gente fazer o nosso? Semana que vem, ok? Semana que vem a gente vê isso, certo? Alguma pergunta? Microfone e faça a sua pergunta. Onde o senso de gratidão... Porque assim, quando alguém te faz alguma coisa muito boa e aí você é grato para a pessoa, você tem vontade de fazer a vontade dela. Eu entendo a nossa fala fé. De novo, desculpa, fala não, de novo. Não tem problema. Quando alguém te faz uma coisa muito boa e você tem vontade de fazer a vontade dela para retribuir, que é o senso de gratidão. Onde ele se encaixaria aí, você acha? Eu acho que o senso... pode ser... Eu acho que eu posso até fazer uma divisão e incluir um senso de gratidão aqui. Mas acho que ele está muito no senso de prazer. Uhum. Mas eu não teria dificuldade... Veja, isso aqui, gente, é nosso estudo aqui, a gente está completando. Eu acho que caberia bem a gente abrir mais um item aqui por senso de gratidão. É uma boa, Tiago. Bem pensado. Eu incluiria sem nenhum problema. Incluirei sem nenhum problema. E há muitos textos bíblicos que parecem nos mover nessa direção, de que obedecemos também por um senso de gratidão. Vou pensar melhor sobre esse assunto. Mas acho que, se fosse ficar só com esses, eu acho que estaria aqui. Principalmente. Principalmente. Não solamente. Mais alguma pergunta? Muito bom. Muito bom. Meninos, vamos encerrar com uma canção. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Posso cantar também? Não vou estragar? Vou cantar daqui. Nosso grande Pai, ajuda-nos a ter um coração assim, desejoso por Ti, de agradar, fazer o que Te agrada, Senhor, de Te obedecer. Ensina-nos, Senhor, a Te obedecer. Provoca em nós, ó Deus, um alto senso de temor, que nos faz, ó Deus eterno, olhar para Ti como servos, submissos, dependentes. Aumenta, Senhor, o prazer em nosso coração de Te dar prazer, de se alegrar naquilo que Te alegra, Senhor.
naquilo, ó Deus eterno, que está de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, porque nós queremos que se cumpra na nossa vida aquilo que Tu dizes em Sofonias sobre o Teu povo. Senhor, ajuda-nos a aprender o que é a verdade, a amar a verdade, a andar na verdade. Aumenta o nosso amor, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nos ajude a sermos Teus filhos e andarmos em obediência. Em nome de Jesus. Amém.